Deus. Respeita nossas orações também, Senhor. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus Nazaré, nos colocamos diante do Senhor nesta hora, te louvando, te agradecendo, vencendo o teu nome, poder, teu santo e poderoso. Pai amado, Pai querido, todas as vidas, nossas vidas nas tuas mãos, abençoa, Pai amado, cada um, Jesus, que aqui está, Pai, abençoa os internautas, abençoa os vizinhos, em nome de Jesus, Pai, fala conosco poderosamente nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ele para ser possível. Glória a Deus, aleluia. Assim. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, dos exércitos de Deus,
batalhamos pelos céus, cantando vamos combater, contra o pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Prepare escudo, sim, da fé, pois a peleja dura é, nas promessas temos mãos, de jamais lutarmos sós, as flechas do mal não perder, nas combater até vencer. Olha os campeões dos céus, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória a alcançar, o mal vencendo avançar e nos dar Jesus cantar e da salvação falar, almas ao Senhor levar. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Glórias a Deus, aleluias. Vamos louvar também o hino 432. Glória a Deus. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. Glórias a Deus, aleluias. Deus Santo, Deus vivo, Deus de poder, Deus de glória. O teu amor, a minha alma Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Que glórias a Deus, aleluias. É Deus. Onde os santos possam ir, numa eterna canção, minha voz me faz subir, a minha alma lava Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Glória a Deus, aleluia. Tempo já consagrado em teu labor, que meus lábios Jeová, aleluia, falem só do teu amor, a minha alma lava Salvador, no teu sangue puro carmesim,
Ó Deus, o meu querer. Glórias a Deus, aleluia. Teu Salvador. É, Senhor, te adoramos. Hoje habita no meu ser. Glórias a Deus, Enche aleluia. o teu temor. A minha alma, Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Ó, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Glórias a Deus, aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos também louvar o hino 547. Glórias a Deus, aleluia. Glória a Deus. Os fiéis são trasladados, seu trabalho aqui findou, a carreira desses santos nesta vida já cessou. Do Senhor os bons efeitos terminaram o seu labor, a colheita completou-se, é a vinda do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos trasladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, ele vem nos buscar. Glórias a Deus, Nesta aleluia. terra estão subindo os remidos para o céu, ao encontro do Deus Filho, que aparece além do véu, e o templo está deserto, sua Glórias a Deus, presença aleluia. cancelou. É notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos trasladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, ele vem nos buscar. Glórias a Deus, Os aleluia. remidos vão subindo, é a festa celestial, todo o céu está se abrindo, num bem-vindo sem igual, qual o som de muitas águas, nós ouvimos entoar, aleluias ao Cordeiro, vamos indo para o lar. Glórias a Deus, aleluia. Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos trasladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, ele vem nos buscar. Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé. Vamos ver a palavra do Senhor que se encontra no Salmo 121.
Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Cujo título nos diz assim: Deus é guarda fiel do seu povo. Aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Eu estou lendo um versículo e os irmãos vão assim lendo sucessivamente. Glória a Deus. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Eis que não bosquejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Senhor Deus querido, Deus santo, Deus vivo, Deus de poder, Deus, o Senhor é maravilhoso, Senhor Deus é poderoso, abençoado, Pai, abençoa a igreja da memória, Deus querido. Somos gratos por esta palavra poderosa, Senhor, que ela só vai curar, alimentar, abençoar, Senhor, em nome do Senhor nós te Jesus. louvamos e te agradecemos, amém. Glória a Deus, aleluia, poder suscitar. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos diz aqui que o Senhor, Deus, Ele é o nosso guarda fiel, né? Ele é o guarda que nos livra de tudo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nos diz também que quando nós estamos aflitos, né? E procuramos uma saída e não encontramos neste mundo, quem poderá nos socorrer? Somente o Senhor Jesus, né? Glória a Deus, aleluia. Vitória. Pode nos socorrer nas horas das aflições. Louvado seja o nome. Glórias a Deus, Somente aleluia. Ele é o nosso socorro, né? Bem presente aqui nessa terra. Louvado seja o nome Aleluia, do Senhor. Jesus. É por isso que a palavra do Senhor nos diz que Ele não deixará, né, nós vacilarmos, né? E nem vacilará também o guarda, né, de Israel, que é o nosso Senhor que nos guarda. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, é isso que nós temos que confiar, né? Confiar constantemente em Deus. É Deus, aleluia. Coisas, né, que Ele criou para nós. E nós também temos que ser fiel para com Ele. Glória a Deus, aleluia. Deus santo, Deus vivo, Deus de poder, nós Deus de devemos glória. pedir é somente ao Senhor. Só Ele que pode nos ajudar, tirar, né, as nossas tristezas do nosso coração, porque Ele nos conhece profundamente, né? É Ele Deus, conhece tudo aleluia. que se passa no nosso coração. As pessoas às vezes nos conhecem aparentemente por fora, mas o Senhor não. Ele sonda os nossos corações e Ele nos conhece. Glórias a Deus, aleluia. Porque Ele é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. aleluia. Deus santo, Deus vivo, Deus de poder, Deus de glória, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. A paz do Senhor, amém. Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia.
Glória a Jesus. Mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tu és minha porção. Glória a Jesus. Aleluia. És a minha herança. Tu és o meu socorro. Aleluia. Tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que teus braços eu encontro salvação. Glória a Deus. Aleluia. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não Aleluia. Glória a Deus. mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Oh, Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus Santo. Oh, maravilha de Deus. Aleluia. glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, né? Então nós devemos realmente alegrar na presença do Senhor, porque só Ele pode nos dar vitória. Glória a Deus. Vamos louvar aqui para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. Glórias a Deus. O Aleluia. único que Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos louvor. Glórias a Deus. Aleluia. Sim, Deus. A Ti, ó Rei Jesus, exaltamos. A Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Seu nome. Glórias a Deus. Aleluia. Seus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Glórias a Deus. Ao único que é digno de receber Oh, maravilha de Deus. a Aleluia. honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos louvor. Glórias a Deus. Aleluia. A Ti, ó Rei Jesus, exaltamos. A Ti, ó Rei Jesus, Glórias a Deus. Aleluia. adoramos o Seu nome, nos rendemos Deus, aos aleluia. Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Aleluia. Glórias a Seja Deus. o nome do Senhor. Ele é único, né? Ele é digno de todo louvor e toda adoração. Glória a Deus. Nós vamos fazer uma oração, né? E vamos passar para o pastor Edson para vir trazer a palavra nesta noite. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus de Nazaré, nos colocamos diante do Senhor nesta hora, te louvando, te agradecendo e bendizendo o teu nome.
Pai amado, Pai querido, Espírito Santo de Deus, eis aí teu servo, Pai, abençoa ele, Jesus, cada dia mais e mais, capacitando o Senhor. Abençoa ele, Senhor amado, em nome de Jesus, Pai. Fala conosco, usa o teu servo poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, aleluia. Estamos felizes, alegres e satisfeitos, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Amém? Queridos, abra vossas Bíblias na carta de 1 João, no capítulo 5, e somente o versículo 14, para meditarmos, ver o que o Senhor tem para falar conosco nesta noite. Culto da família. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Só para fortalecer. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Deus querido, Deus santo, Deus de poder, Deus de glória, toda honra, toda glória seja dada ao seu bendito nome, Senhor. Ó Papai querido, venha falar conosco esta noite, porque precisamos compreender a tua vontade para colocarmos em prática na terra do vivente, Senhor. Ó Deus querido, assim, Senhor, quem poderá impedir o Senhor? Nos usa esta noite, que venhamos diminuir e o Senhor venha crescer. Que venhamos ser um instrumento afiado em tuas mãos, para que o teu povo, Pai querido, venha saber que é assim que o Senhor quer que fazemos, Senhor, quer que façamos, ó Pai querido. Toma a direção, salva, cura, liberta, meu Deus e meu Pai, repreende toda obra do inimigo, Senhor, que a tua vontade venha ser feita, Deus querido, e que a tua igreja venha cantar luz da vitória. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em oração glorioso nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso eterno, soberano Salvador. Amém. Podemos acertar em nome de Jesus. Queridos, como aqui o texto foi lido aqui, ele nos induz a saber que tudo aquilo que nós pedimos ao Senhor, Ele nos concede, mas segundo a vontade dEle, não a nossa vontade. Não é verdade? Então, se nós orarmos a Deus, Ele está com os ouvidos atentos. Glória a Deus por isso. Então, o tema hoje, sugerido para esta ministração, nos diz assim: Deus nos ouve. Amém? Então, queridos, Deus, Ele te ouve. Amém? Deus tem os ouvidos direcionados à tua oração. Amém? Ouvir. O que é ouvir? Ouvir é entender. Perceber os sons pelo sentido da audição. Aleluia. Nem todos têm esse sentido aguçado. Já repararam isso? Nem todo mundo ouve para obedecer. Nem todo mundo quer ouvir. Ninguém quer se dar atenção ao que é dito por alguém que o está chamando a atenção, que o está advertindo. Mas eu quero dizer uma coisa, igreja: o nosso Deus, Ele nos ouve. Os ouvidos de Deus, eles estão aguçados para ouvir qual é o teu pedido, para ouvir qual é a tua reclamação e principalmente para ouvir a tua adoração.
Glórias a Deus por isso. Aleluia. Foi para isso que Deus nos criou, para nós se tornarmos seus adoradores. A Bíblia diz que nós devemos adorar Deus em espírito e em verdade, porque o Pai assim recebe. Amém? Nós fomos feituras da mão do Senhor para abrirmos os nossos lábios e glorificarmos e exaltarmos o seu bendito nome. Mas nem todos querem louvar o nome do Senhor. Nem todos querem glorificar o nome do Senhor. Mas amém que você, igreja, que você, ô noiva, você abre os seus lábios para glorificar e exaltar o nome do Senhor. E o Senhor tem se alegrado de ti. Amém? Glórias a Deus por isso. Aleluia. Há muitas pessoas que são boas ouvintes. Na verdade, existe pessoas, sim, sinceramente dizendo, que elas são boas ouvintes. Elas estão com os ouvidos atentos para ouvir a correção de Deus, para ouvir aquela que lhe chama a atenção. Tem pessoas que realmente elas se colocam na posição de uma boa ouvinte. Aleluia! Mas outras se fazem negligentes no que ouvem e se tornam pessoas rebeldes. Enquanto tem umas que se tornam pessoas abençoadas pelo que ouvem, existem outras que se tornam pessoas rebeldes. Oh, meu Deus do céu, uma pessoa rebelde, a Bíblia diz que a rebeldia é como um pecado de feitiçaria e que os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. Então, aquele que se coloca rebelde à palavra de Deus, que se coloca rebelde ao chamado de Deus, ele se torna uma pessoa que não pode e não vai adquirir a salvação. Ele não vai ter uma mansão para morar no céu, mas ele vai morar afastado do céu no sofrimento. Então, queridos, que nós venhamos nos colocar do lado das pessoas que são boas ouvintes, principalmente para ouvirmos a palavra de Deus. A Bíblia diz que aquele que é de Deus ouve a palavra de Deus, mas nem todo mundo quer ser de Deus. Foram feitos criaturas por Deus, mas não querem se tornar filhos de Deus, porque a Bíblia diz que nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Nós somos criados por Deus, mas para se tornar filho de Deus, a Bíblia lá no Evangelho de João, ela nos diz no primeiro capítulo que nós devemos confessar o nome do Filho de Deus como nosso Senhor, para nós se tornarmos filhos de Deus. E existem muitas pessoas que preferem ser somente criaturas, mas você que reconheceu Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, a Bíblia diz que você se tornou filho de Deus, filhos do Altíssimo. Glórias a Deus por isso, aleluia. Veja bem que essas pessoas rebeldes, elas estão sofrendo as suas consequências das suas negligências. É por isso que nós temos muitas pessoas que estão passando por opressões, muitas pessoas que estão passando por sofrimentos, muitas pessoas que estão passando por decepções, porque os ouvidos dela não estão atentos para a voz do Senhor, mas sim para os cantos das sereias deste mundo, que é o quê? Que só é o que não presta. E aí é onde vem o problema, porque se nós dermos os nossos ouvidos a ouvir tudo aquilo que o mundo nos fala, com certeza nós vamos sobrecarregar os nossos corações, e aí não terá lugar para o Senhor Espírito Santo trabalhar. E aí a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Se o seu coração só tem o que não presta, então quando você proferir alguma palavra, só vai ser palavra que não presta, palavras que não tragam edificação. Mas se você é um bom ouvinte, se você ouve a palavra de Deus, se você pratica a palavra de Deus, o teu coração está cheio do amor de Deus, então dos seus lábios vai fluir palavras que tragam a edificação, aonde o nome do Senhor é exaltado e glorificado. E aí é o prêmio. Deus lhe dá um galardão, aleluia. Deus coloca uma pedrinha na tua coroa. E quando você chegar diante da presença de Deus, você será diferenciado dos demais, porque você teve galardões
Glórias a Deus por isso. Veja que coisa maravilhosa como Deus trabalha, não é verdade? Quando estamos passando por qualquer situação difícil, o primeiro a ser procurado para nos ouvir, quem é? Quando você está naquela tribulação, quando você está naquela dificuldade, que você olha para a esquerda, que você olha para a direita, que você olha para a frente, que você olha para trás, e não tem solução, o que você faz? Você olha para cima e clama ao Senhor, mas é só na hora da dificuldade. Deus vai te ouvir? Sim, Deus vai te ouvir, porque o nosso Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Mas Deus vai ficar magoado, porque você, na hora que estava na alegria, você não olhava para Ele, você não conversava com Ele. Só na hora da dificuldade, só na hora da situação difícil. Mas Ele vai te ouvir e Ele vai te livrar. E que você venha pegar isso como exemplo, e no dia que você estiver bem, você também glorifica a Deus, você também olha para o céu e agradeça a Deus por você estar respirando, por você estar com saúde, por você estar ali naquele momento. Amém? Que o Pai, Ele se alegra quando nós lembramos dEle. Aleluia! Glórias a Deus, aleluia! Por que as pessoas, quando estão na dificuldade, olham para Deus? Eles falam com Deus, eles chamam a atenção de Deus. Por quê? Porque eles querem ter paz, eles querem uma solução. E Deus, Ele nos dá essa solução, Ele nos dá a tranquilidade em nossos corações. Amém? Glórias a Deus por isso. O homem usa o ouvido deles, não sei se vocês já repararam, mas tem um dizer popular, que o homem usa o ouvido dele na hora de um amigo, um parente, ou seja, qualquer pessoa, vai lhe pedir uma ajuda, ele usa um tal ouvido aí, que é colocado como o quê? Ouvido de mercador. Já reparou isso? Você está naquela maior dificuldade, você fala, eu vou lá naquele meu amigo, que ele vai me ajudar. O que ele faz? Ele ouve e faz ouvido de mercador. O que é ouvido de mercador? Ei, moço! Ele está olhando para um lado, mas está atendendo o outro. Ele ouve diversos chamados, mas nenhum ele dá atenção, a não ser aquele que lhe paga o melhor. Não é verdade? Assim são as pessoas. Entra pelo lado direito e sai pelo lado esquerdo. Ouvido de mercador. Não tem compromisso. Não quer te ouvir. Não quer saber qual é o teu problema. Então, queridos, o homem, ele é dessa maneira. O homem, ele é falho. O homem, ele só quer estar ao seu lado quando você tem algo para retribuir. Não é verdade? Então, queridos, quando o seu próximo lhe pede ajuda, este homem corre. Mas Deus não. Ele está pronto a nos ouvir e solucionar os nossos problemas. A Bíblia diz assim, quando tu fores orar, entra ao teu quarto, fecha a porta do teu quarto e fala ao teu Pai que em secreto te ouve. Glórias a Deus por isso. Então, na hora dessa dificuldade, em vez de você ir atrás do homem que faz ouvido de mercador, vai atrás do Senhor que pode solucionar o teu problema. Glórias a Deus. Eu não vou dizer que Ele deve solucionar o seu problema, porque o seu problema é uma questão do que você plantou e você vai ter que colher. E Deus não tem obrigação de acertar aquilo que errado você fez, porque todo erro tem uma consequência. Mas com certeza Deus vai lhe dar a solução, Deus vai lhe dar o chave, porque o nosso Deus, Ele é amor, mas também Ele é fogo consumidor. Glórias a Deus por isso, aleluia. Deus nos ouve segundo a sua vontade, como nós lemos aqui. Não é conforme a nossa vontade. Hoje eu estou querendo falar com Deus. Eu estou numa situação difícil e eu vou lá falar com Deus. Deus não vai te ouvir não, queridos. Ele está ali atento, porque Ele diz que Ele ouve segundo a vontade dEle. É porque a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Deus nos ama. A Bíblia diz que Ele nos ama a ponto de enviar o seu Filho para morrer por todos nós. Glórias a Deus, porque o que Ele quer? Ele quer que todos nós venhamos nos arrepender e reconhecer a Ele como Senhor único e exclusivo das nossas vidas. Glórias a Deus por isso, aleluia. Veja bem, se tudo o que pedimos a Deus ou falarmos é para o bem, por isso o Senhor pesa o que pedimos. Ou seja, tudo que nós
texto aqui que é conforme a vontade dele. Porque você anda fazendo coisa que não presta. Você anda levando uma vida desarraigada da presença de Deus. Cheio de pecado, cheio de transgressões. E aí você vai dobrar o joelho para falar com Deus. Deus vai pesar. Por isso que é segundo a vontade dele. Ele não vai lhe dar o que você quer. A primeira coisa que Deus vai querer fazer é que você tenha um conserto, que você venha chegar ao arrependimento e depois, sim, Deus estará pronto para fazer aquilo que o teu coração deseja. Agrada-te no Senhor e Ele satisfará o desejo dos nossos corações. Amém? É importante o seguinte, que quando nós formos diante do Senhor de joelhos, veja que nós temos um protocolo. Vamos de joelho na presença do Senhor, se humilhando. Glórias a Deus. E o Senhor, Ele que sonda todos os corações, Ele que nos conhece por dentro e por fora, Ele sabe se verdadeiramente nós estamos ali com o coração compungido, com o coração realmente arrependido. Amém? E aí Ele vai nos ouvir e vai nos solucionar. Sendo uma coisa, a Bíblia diz que tudo que nós plantarmos neste mundo, nós vamos colher. Mesmo que nós venhamos receber a bênção do Senhor, nós primeiro teremos que colher todo aquele mal que nós praticamos. Não é verdade? É por isso que nós sempre fazemos aqui uma ilustração. Se você tem um pomar de laranja, você planta diversas laranjas, representando ali o mal, essas laranjas vão todas ficarem podres. Não é verdade? É o teu pecado. E aí, conforme foi o tamanho do pomar, dos hectares que você plantou, enquanto você não recolher todas as laranjas, uma por uma, ou seja, sofrer todas as consequências do teu pecado, você não vai poder colher pomar novo. Ou seja, a partir do momento que você conhece a Deus, você começa a plantar uma nova safra de alimentos, de boas ações. Essa safra, você só vai colher ela depois que você colher toda a má, toda a ruim. É assim que funciona. Tem muita gente que fica meio decepcionada porque fala assim: poxa, eu estava no mundo pecando, eu estava no mundo fazendo o que não presta, e aí me falaram que Jesus, Ele perdoa-nos, que Jesus tem uma obra grande em nossas vidas. Aí eu fui, aceitei esse Jesus que todo mundo fala, entrei para a igreja e comecei ali a prestar toda a adoração no Senhor, mas já vai lá com um ano. E eu não tenho recebido a minha bênção como todos têm recebido. Aí que entra a questão da ceifa, né? Da questão do que você plantou. Você plantou pecado para colher um ano. Então é um ano que você vai passar se consertando. Mas enquanto você está passando um ano ali na seca, você está fazendo uma nova lavoura. Você está fazendo uma nova plantação. Quando você colher tudo aquilo que não prestava, que você tirar no dia que você se acertar com todo mundo que você errou, aí você vai começar a adquirir ali 100 por 1. É assim que Deus nos ensina. Então, tem uns que é da noite para o dia. Por que uns é da noite para o dia que ele já recebe logo a bênção? Porque o que ele fazia eram poucas coisas e não chegava a ser um pecado alastrador, um pecado contaminador, não é verdade? Mas era pecado. Então era tão pouco aquela prática que ele fazia, que assim que ele aceitou Jesus, foi da noite para o dia, como a transformação da água para o vinho, né? E o Senhor sonda os nossos corações. Deus, Ele nos ouve. Deus, Ele quer o nosso bem. Deus, Ele quer o melhor para nós. Deus está atento para o que nós fazemos e para o que nós falamos. Nós temos que tomar cuidado com o que nós falamos. A Bíblia nos ensina que Deus ouve tudo. Não fique pensando que você vai falar alguma coisa por aí, às escondidas, e Deus não vai ouvir. Deus ouve tudo. A Bíblia diz que Deus, Ele é onisciente. Deus tem ciência de tudo. Glórias a Deus, aleluia. Por isso é que Deus tem que pesar todas as suas orações, todos os seus pedidos direcionados
relacionado a Ele tem que ser pesado, tem que ser feito segundo a vontade dEle, não a nossa vontade, porque Deus sabe quem somos nós. Nós somos pessoas falhas, pessoas pecadoras. Nós temos na nossa vida a natureza adâmica, a natureza do pecado. Nós precisamos adquirir a natureza de Cristo, colocar em nossas vidas tudo o que o Senhor Jesus Cristo nos ensina mediante a sua palavra. Mas para isso é necessário que nós venhamos de fazer o que nos atrapalha? O orgulho. O orgulho é uma das armas mais contundentes para afastar o homem da presença de Deus. Tem pessoas que se afastam da presença de Deus porque alguém o magoou. O que Deus tem a ver com isso que alguém te magoou? Alguém se afasta da presença de Deus porque ele ouviu alguém dizer que fulano assim fazia e ele não havia tido uma penalidade. E ele, sabe o que ele faz? Ele se magoa e sai da presença de Deus. E novamente eu pergunto, queridos, o que Deus fez para essa pessoa, para ele se afastar de Deus? Ele se desvia do caminho do Senhor. Queridos, quantas pessoas nós temos hoje no nosso meio, no meio evangélico, no meio cristão, que estão desviados da presença de Deus, sem Deus ter feito nada para ele. Foi alguém, uma hora, um momento, que direcionou uma palavra, que fez uma atitude, e ele resolveu culpar a Deus. Deus fica triste com essas pessoas, mas Deus ele é misericordioso, esperando que essa pessoa venha aí na real, que essa pessoa, uma hora, venha reconhecer Ele como o Senhor da vida dele novamente. E Deus está com os braços abertos, esperando, porque Deus tem o melhor para ele. Mas o orgulho dele não deixa. O orgulho dele fala assim: poxa, o camarada me machucou lá na Batista, lá no Rio de Janeiro. Então todos que são crentes em Jesus são culpados. Eu não vou entrar em igreja nenhuma. Queridos, está culpando a Deus. E Deus está ouvindo. Por isso que o tema hoje diz que Deus nos ouve. Deus sabe de todas as coisas. Queridos, quando o seu coração estiver magoado, ora a Deus. Peça para Deus tirar aquela mágoa do coração. Para Deus libertá-lo. Para Deus fazer uma grande obra. Porque se houver um arrebatamento da igreja, essa pessoa vai sofrer eternamente, conhecendo a palavra de Deus. Na verdade, ela sabe que não tem desculpa. Ela vai morar distante de Deus, sofrendo para toda a eternidade. Por causa de quê? Por causa do orgulho. O orgulho é uma arma perigosa. Vamos limpar os nossos corações do orgulho, queridos. A Bíblia diz que se alguém te bater na parte esquerda, dê-lhe a direita. Se alguém pedir para você caminhar uma légua, caminha duas. Se alguém lhe pedir a capa, dê a túnica. É assim que a Bíblia nos ensina. Humildade. A humildade é um dos melhores remédios que tem para o orgulho. Obviamente que quando nós somos feridos, é doído. Dói, mas dói um tanto. Não é verdade? Que chega a nos tentar, a querer nos afastar da presença de Deus, a culpar a Deus porque Ele permitiu isso. Mas Deus sabe de todas as coisas. Se Deus permitiu isso acontecer, é porque nós também não estávamos condizentes com o que Deus estava querendo da nossa vida. O importante, queridos, é sabermos que Deus ele nos ouve e Ele pesa todos os nossos pedidos. Amém? Glórias a Deus por isso. Vamos ver aqui uma autoanálise aqui rapidamente, baseados em versículos bíblicos. O que o Senhor tem de resposta para nós quando nós estamos em situações difíceis, que assim falamos com Ele. Vamos entender o que o Senhor tem. Veja bem, o Senhor, o nosso Deus, Ele nos ouve. Ele ouve o que de nós? Sabe que Deus ouve de você, irmã Yaci? Sabe que Ele ouve de você, irmão Gerson? Sabe que Ele ouve dos crentes? Sabe o que Ele ouve de toda
raça humana, ele ouve o gemido dos oprimidos. Queridos, Deus ouve todos os oprimidos que passam as suas madrugadas em lágrimas, molhando o seu travesseiro. Às vezes porque o marido maltratou, às vezes porque a esposa o magoou, às vezes porque o filho está em um mau caminho, às vezes porque as dívidas estão fora do controle, às vezes porque o desejo do coração de adquirir o bem não foi permitido e a pessoa ela entra para uma opressão. Às vezes porque tem alguém que está lhe subjugando, às vezes porque tem alguém que está se exaltando na frente dele, às vezes porque o patrão está oprimindo, o próprio pai, né? O próprio esposo, a própria esposa estão se oprimindo, colocando um jugo, não é verdade? E aí o que acontece? Essas pessoas começam a chorar, essas pessoas começam a gemer, essas pessoas se sentem só. Você sabia que muitas pessoas se suicidam porque elas ficam oprimidas e não tem ninguém para estender o braço? Não tem ninguém para estender o ombro, a mão para eles? E aí as pessoas elas se sentem tão só, entram num vazio tão grande. E o diabo, ele usa essa hora para induzir a pessoa a se matar. E a Bíblia diz que aquele que se matar, ele não vai herdar o reino dos céus, porque ele está destruindo o templo do Espírito Santo, que é o corpo dele. E aí o diabo sabe disso e já abre esse esquema. Mas se a pessoa tem um pouquinho do conhecimento de Deus, o que é importante é que todos os seres humanos venham conhecer um pouco de Deus, porque nós nunca vamos conhecer tudo de Deus, porque o nosso Deus, ele é um Deus imutável, um Deus poderoso, um Deus grande, um Deus invisível, um Deus que é maior do que os nossos pensamentos. Então nós nunca vamos conhecer muito de Deus, mas é importante que devemos conhecer um pouquinho, para nessa hora que entrar essa opressão em nossas vidas, nós fazemos o quê? Eu lhe repreendo em nome de Jesus. Eu não aceito essa opressão na minha vida. Eu não nasci para ser oprimido. Deus é Deus e eu vou procurar agradar a Ele e Ele vai me dar a solução. Tudo isso que tem se manifestado contra a minha vida é obra do diabo. E eu rejeito em nome de Jesus. Se o meu marido é um cachaceiro, Deus vai fazer uma obra dele, na vida dele. Se a minha esposa é uma pessoa que anda por aí a vadiar, Deus vai fazer uma obra. Se o meu filho é um traficante, se o meu filho é um marginal, Deus vai fazer uma obra. Eu rejeito essa opressão que o diabo está colocando. Se a minha vida está endividada, em nome de Jesus, a partir de hoje eu vou sair da dívida. Se eu estou enfermo e essa enfermidade está me trazendo uma opressão, em nome de Jesus, que é o mestre dos mestres, eu serei curada, porque Deus tem poder para fazer isso e eu não aceito essa opressão na minha vida, porque Deus é poderoso para fazer isso. Basta que você tenha ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, queridos, a opressão que é o mal que ataca toda a humanidade da atualidade, ela só tem poder porque a pessoa ela se fecha, ela se tranca e não busca a ajuda necessária, a ajuda que vem do céu, a ajuda de Deus, que é o único que pode sanar essa opressão. Às vezes ela pensa que um homem, que outra pessoa, ou um ser humano, pode trazer uma ajuda para ela, mas ele não vai trazer, ele vai fazer que a opressão dela se multiplique. Mas o nosso Deus, ele cura. Ele cura. Amém? A opressão, né, ela só entra na vida do homem se o homem não conhecer a Deus. E assim mesmo, ele gemendo na noite, Deus está a ouvir, queridos. Deus está a ouvir. Êxodo capítulo 3, no versículo 7, diz assim: disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Queridos, o povo de Israel, quando eles estavam no Egito, quando eles estavam debaixo da opressão de Faraó, o Senhor diz que Ele estava ouvindo quando eles estavam gemendo. E Deus disse assim: eu conheço o sofrimento do meu povo. Deus sabe o teu gemido, igreja. Deus sabe o teu gemido, amigo que sai na internet. Deus sabe o teu gemido, você, amigo, aonde a nossa voz é
Deus sabe que tu tem passado. E Deus quer libertar. E Deus quer trazer, aleluia, uma cura para ti. Ele diz: eu conheço o teu sofrimento, eu sou a tua solução. Creia em mim, entregue a tua vida para mim, que eu quero fazer uma grande obra na tua vida e tirar toda a opressão da tua vida. Essa doença que está sobre a tua vida, essa opressão que está na tua vida, ela pode acabar se você reconhecer como Senhor. Aleluia. O povo de Israel, ele estava oprimido, ele estava debaixo de um jugo muito pesado, e eles começaram a gemer, e Deus ouviu o gemido dos filhos de Israel. E o que Deus fez? Deus libertou. Hoje Israel é uma nação aí, ó, é uma nação poderosa, é uma nação que ninguém se levanta contra ele para tentar oprimir, porque eles se entregaram para Deus, eles são reconhecidos como a menina nos olhos do Senhor. Embora no meio de Israel existem muitos rebeldes, mas Deus, ele não vai acabar com aquela nação por causa de um ou de outro, não é verdade? Porque existe o livre-arbítrio. Deus quer que todos cheguem ao arrependimento. Amém? Glórias a Deus, queridos. Deus ouve o teu gemido, viu? Deus ouve o gemido dos oprimidos, amém? Glórias a Deus por isso. Deus ouve a oração dos seus servos. Queridos, tem muita gente que acredita que quando ora, Deus não ouve, Deus não responde. Que a oração dele, ela não passa do pecado, porque o pecado é um pecado de inferno. Ele não consegue compreender, porque ele ora e não há resposta. Queridos, Deus responde na hora exata, no momento exato. Porque Deus, ele é Deus. Ele sabe como fazer as coisas. Nós não. Se já pensou se toda hora que acontecesse um fato que nós praticávamos aquele erro e fôssemos orar ao Senhor e o Senhor respondesse, sempre era erro nosso, e Deus respondesse, quem viraria isso? Uma libertinagem, não é verdade? Até o próprio Senhor perderia a credibilidade. Você já viu o pai, quando ele vai corrigir o filho, que o filho é muito arteiro, aí ele faz muita danura, ele chama a atenção no meio da família, ele chama a atenção na escola, ele chama a atenção no meio da vizinhança, ele quebra a vidraça, ele bate nos outros menores, ele apronta tudo. Aí o pai vai chamar a atenção dele, em vez de dar um corretivo nele, botar ele de joelho ali e falar por que ele está de joelho ali, sabe o que o pai faz? O pai vai lá e passa a mão na cabeça. Filho, não faz isso. O pai vai lá e lhe dá um presente. Meu filho, eu vou te dar esse videogame aqui para você nunca mais quebrar vidraça, para você nunca mais bater nos pequeninos. O que esse menino vai fazer depois? Ele vai praticar novamente, porque o ego dele foi massageado e ele compreende isso. Assim é o nosso Deus, queridos. Ele foi premiado pelo erro dele. Assim é o nosso Deus. Nós vamos errar e vamos correr lá para pedir para que o Senhor vai solucionar. O que acontece? Daqui a pouco, Deus vai ser o quê? Um libertinoso. E o nosso Deus, ele é poder, ele é amor, ele é justiça, ele é fogo consumidor. Deus quer o nosso bem. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Esse jovenzinho aí que o pai passa a mão na cabeça, daqui a pouco, ele está chamando o pai de pai? Tá, não. Ele começa pai, ele daqui a pouco está chamando de velho, daqui a pouco ele está chamando de cara, daqui a pouco ele está chamando de safado, daqui a pouco ele está batendo na cara do pai. Por quê? Porque ele vai crescendo e ele vai vendo que aquele pai ali não tem respeito nenhum, não tem moral nenhuma. Assim é nós, queridos. Se nós começarmos a orar, Deus pedir a Deus para toda hora solucionar aqueles nossos problemas, daqui a pouco nós chamamos Deus aqui quem? Que nem como apresentador ele chamava. O cara lá em cima, maior falta de respeito com Deus. Está achando que Deus é da laia dela, que Deus é que nem ela, que anda em prostituição, que anda só fazendo o que não presta. Está achando que Deus é puxar a mulher, a comparsa dela. Deus, a Bíblia diz que Deus é o Senhor. Ele é Deus e acabou. A nossa intimidade aqui cheia de pecado para com
Porque Ele é poderoso. A intimidade que nós temos que ter com Deus, sabe qual é? De adoração, é de agradar a Deus. Chamar Ele de papai. Papai, eu te amo. Papai, eu te adoro. Está entendendo? Queridos, se Deus toda hora for solucionar os nossos problemas, Deus vai perder a moral. E nós vamos desviar. E aquele plano que Deus tinha na nossa vida não vai se cumprir. E quem vai ficar feliz com isso? É o diabo. Amém, queridos? Então Deus ouve a oração do seu servo. Ele ouve sim, queridos. Constantemente Deus está testando as suas orações. 1 Reis, capítulo 17, versículo 22, diz assim: o Senhor atendeu a voz de Elias e a alma do menino se tornou a entrar nele. Quem não ouviu dizer da história de Elias e a viúva de Sarepta? Queridos, havia uma grande fome na terra naquela época. E Deus mandou que Elias marchasse. Elias estava marchando e passando a necessidade do alimento. Quando ele chegou em uma determinada cidade, onde ali se encontrava uma viúva. E ele chegou para aquela viúva e falou: mulher, o que tu tens aí? A mulher falou: olha, eu tenho uma porção de farinha e um pouco de azeite. Ele falou: então pega tudo, faz um bolo para mim. Ela falou assim: olha, profeta, eu e meu filho estamos morrendo também. Nós vamos fazer um bolo para nós, porque não dá para dividir. E nós vamos comer esse bolo e vamos morrer. Você, portanto, se vira. Elias falou: não, faça o que eu estou lhe falando. E aí ela pesou na hora e falou: está bem, vou lhe dar o meu alimento. E preparou um bolo e deu para Elias. E Elias comeu aquele bolo. E a Bíblia diz que quando Elias comeu aquele bolo, o jarro daquela viúva começou-se a encher de azeite. A panela dela começou a encher de farinha. Não faltou farinha nem azeite. A terra estava passando por necessidade de alimento. Mas aquela mulher deu ouvidos ao profeta, que dava ouvidos ao que Deus falava. Deus mandou ele marchar, ele marchou e encontrou essa viúva por ordem de Deus. E o profeta ali foi abençoado e abençoou aquela viúva e seu filho. Mas, queridos, Satanás, ele não satisfaz-se quando Deus nos abençoa e nós abençoamos outra pessoa. O que foi que Satanás ali armou? Satanás aproveitou o momento e lançou uma enfermidade no filho daquela viúva. E o filho daquela viúva veio a falecer. E aquele menino morreu. E a Bíblia diz que aquela viúva foi ao profeta lastimar e falou: homem de Deus, o que eu fiz para que o meu filho venha a falecer, veio a morrer? O profeta não compreendeu, mas ele tinha um quarto ali. Ele pegou o menino no colo e levou e colocou o menino em sua cama. E a Bíblia diz, aleluias, que o profeta, ele orou a Deus. Ele clamou a Deus. Ele fez um pedido a Deus pelaquela criança. E a Bíblia diz que o Senhor ouviu a oração do profeta. E quando aquele profeta ali orou, aleluias, o garoto ressuscitou e o nome do Senhor foi exaltado e glorificado. Porque Deus ouviu a oração de Elias, porque Elias era servo como você. Porque Elias estava no caminho do Senhor. Se você está no caminho do Senhor, se você está fazendo o que agrada ao Senhor, a Bíblia diz que a oração do justo tem muita eficácia. A tua oração tem poder. Poder para ressuscitar, poder para curar,
poder para fazer que uma vida venha se mudar. Porque Deus ouve a oração do servo. Aleluia. Glórias a Deus por isso. Os ouvidos de Deus estão atentos. Deus move montanhas por você, igreja. Por você que é fiel a Ele. Por você que tem uma vida dedicada de oração a Ele. Aleluia. Amém, queridos? Glórias a Deus por isso. Deus ouve o clamor dos aflitos. Aleluia. Deus ouve a oração dos oprimidos, Deus ouve a oração dos seus servos e Deus ouve a oração dos aflitos. Tem pessoas que andam na terra dos viventes debaixo de aflição, com o coração a mais de 1000, sem saber como solucionar esse problema. Esquece que existe um Deus no céu que tudo vê, que tudo pode. Um Deus que é amor, um Deus que é verdade, um Deus que ama-o. E Ele não entende de se entregar para Deus. Vive a vida debaixo de aflições, vive a vida sofrida, o coração magoado. O Salmo 34, versículo 6 diz assim: clamou este aflito e o Senhor ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O homem só anda atribulado na terra dos viventes se ele não conhecer a Deus, se ele não saber quem é Deus. Porque se você conhece a Deus, você ora a Deus, a Bíblia diz que Ele ouve e livra de todas as suas tribulações. A Bíblia diz que nesse mundo nós teremos tribulações. Mas a Bíblia também diz que Deus sana nossas tribulações. Glórias a Deus por isso. Deus ouve, viu, irmão assim? Deus ouve, irmão Jefferson. Deus ouve as suas tribulações. Deus ouve as suas aflições. Coloca-te o teu coração diante da presença de Deus. Aleluia. Que Ele vai trazer uma solução. Amém? O Senhor ouve as injúrias dos inimigos contra nós. Queridos, quantas pessoas se levantam contra nós, hein? O nosso dia a dia é de levante. Temos muitos amigos, adquirimos muitos amigos. Mas, em contrapartida, adquirimos também muitos inimigos. E esses inimigos, eles vão se tornando injuriosos contra nós. Eles vão levantando calúnias contra nós. Porque eles estão sendo excitados, levantados por Satanás. Para nos oprimir, para nos entristecer. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: todas essas injúrias, essas calúnias que os seus inimigos, eles levantam contra vocês, saiba de uma coisa, Deus ouve, viu? Deus está ouvindo o que Ele está falando contra você, quando Ele está falando mal de você, quando Ele está mentindo de você. Deus ouve. Assim como Deus também ouve quando você fala dele. Por isso é importante que nós venhamos vigiar. Guardar a nossa boca. Amém? E ter fé em Deus. Os nossos inimigos, queridos, não é para a gente tirar a camisa e ir para sair nos tapas com eles, não. Não precisa nós proferirmos palavras de baixo calão para dividir eles, não. Nós temos que colocar eles na mão do Senhor. A Bíblia diz que Deus é a nossa justiça. Deus é o nosso vingador. Amém? 2 Reis, capítulo 19, versículo 35, diz assim: porventura o Senhor teu Deus terá ouvido todas as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Síria, seu Senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenderá as palavras que ouviu? Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000 soldados. Queridos, Israel estava passando por uma dificuldade. Ele estava entrando numa guerra. E naquela época havia um povo forte na terra. Os assírios, comandados pelo Senaqueribe, o rei. E eles queriam subjugar Israel. E Israel estava numa situação difícil. Ali tinha um general chamado Rabsaque. Ele tinha uma boca porca. Mas ele tinha poder, ele tinha muitos homens armados. E esse homem, ele era tão arrogante, que quando ele chegou em Judá, no meio da população ali em Judá, ele começou a blasfemar contra Deus e a humilhar o povo. Ele era um inimigo
e subjugamos, tinha deuses. E nenhum dos deuses deles foi capaz de dar vitória para ele. E vocês pensam que o seu Deus, o seu Deusinho aí vai ajudar vocês? Nós temos poder. Nós somos mais que Deus aqui. Deus não age na vida de vocês. Vocês são os emprestados. Vou matar a maioria de vocês. Vou prostituir-se com as suas filhas. Vou estuprar as suas esposas na frente de vocês. Vocês são bandidos. E começou a humilhar o povo de Israel. A Bíblia diz que ali tinha um homem de Deus, Isaías, o profeta. E o rei de Judá, Ezequias, chamou a ele e falou: Isaías, esse homem está nos afrontando, esse homem está nos humilhando, esse homem está falando do nosso Deus. O que nós vamos fazer? Isaías falou para o rei, para o súdito que foi enviado ali: tenha fé. E foi orar, e foi falar com Deus. E a Bíblia diz que Deus estava com os ouvidos atentos naquele momento da oração de Isaías. Isaías falou: olha, fala para o povo, marche, que este homem aí, Rabsaque, esse rei Senaqueribe aí, esses presunçosos, esses arrogantes, esses homens são maltrapilhos. E o que eu tenho preparado para eles, eles se tornarão envergonhados. E no final de todas as contas, ele será morto. Isaías foi e proferiu a palavra e falou para o povo: levante a cabeça e marche, que teu Deus é com você, aleluia. Deus é contigo, igreja. O teu inimigo acha que tem poder, que pode te humilhar, mas ele vai cair por terra, ele vai ser envergonhado. E amanhã você está cantando o hino da vitória e ele está lastimando a derrota. É assim que Deus age na vida do crente. Aí naquele que toca na menina do Senhor, aí naquele que se levanta contra os filhos de Deus, vai levantar para ser envergonhado. Não é verdade? A Bíblia diz que depois que Isaías proferiu esta palavra para todos ali, que depois desse fato, este rei, Senaqueribe, foi dormir. E o general desaforado, Rabsaque, também foi dormir. E a Bíblia diz que na noite, lá no acampamento deles, houve uma grande confusão. E quando eles amanheceu o dia, havia muitos homens mortos. E eles não sabiam quem tinha matado eles. E aquele restolho que sobrou, abriu e escaparam, fugiram. E a Bíblia diz que quando eles chegaram lá na cidade deles, na Síria, numa noite, Rabsaque estava, Senaqueribe estava dormindo. E a Bíblia diz que os filhos dele mataram ele. Queridos, só fala mal de Deus quem quer morrer. Só levanta contra a igreja de Deus quem quer ser prejudicado, sofrer. Deus é o nosso justiceiro. Deus é o nosso Senhor, o nosso gladiador. É Deus que nos guarda, é Deus que nos protege. Por isso, queridos, não precisa nós tirarmos a camisa aí para o embate contra nossos inimigos que andam por aí nos caluniando, falando mal da nossa vida. Deus está ouvindo o que Ele está falando. E Deus vai dar um basta na hora certa, aleluia. E você vai cantar o hino da vitória. Me lembro de um fato ocorrido, aonde um querido irmão, ele era oprimido pelo chefe dele, oprimido 24 horas. Ele era chamado de tudo quanto era coisa. O cara abaixava ele o mínimo que pudesse ali no chão. Seu crente quadrado, seu crente abestado, você é um crente burro, analfabeto. Eu sou o chefe aqui e você tem que me obedecer. Eu quero que você faça desse jeito. Aquele irmãozinho chorava. E começou a orar ao Senhor. Queridos, da noite para o dia, lá na cúpula da empresa, houve uma troca. Trocou-se o presidente da empresa. E o presidente mandou fazer uma mudança geral em todos os postos, todas as empresas. Sabe o que aconteceu? Da noite para o dia, aleluia. Da noite para o dia chegou uma ordem. Esse irmãozinho
cargo de chefe maior da empresa. Aquele chefe, ele não vai ser onerário não, que Deus não tira não. Se ele for ser onerário, ele é bom, né? O que acontece? Aquele camarada que está no alto escalão, ele caiu. O salário dele diminuiu. Sabe o que ele se tornou, meu irmãozinho? Secretário. Office boy. Quando ele soube aquilo, ele olhou para a cara do irmão. Esse testemunho, irmão, ele olhou para a cara do irmão. A vontade dele era de esganar o irmão. E o irmão olhava para ele e falava assim: Deus é bom. Deus é bom. Deus é maravilhoso, queridos. Deus não mata o nosso inimigo, não. Ele vai botar o nosso inimigo para ver a nossa vitória. Aleluia. Glórias a Deus. Nós vamos passar ali, ó, aqui, uma humilhação. Vamos, bem baixinho. Amanhã, Deus faz a diferença. E ele diz assim: e outra vez, verei a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Entre o justo e o Deus. É da noite pro dia. Não esquenta não, viu, coração do teu trabalho. Fica tranquilo. Viu, que é só na faculdade. Se porventura tiver alguém aí se levantando, te pisando ali, te injuriando, te humilhando, esquenta não. Da noite pro dia ele vai virar o grande engraxate. E não é para humilhar não. A Bíblia diz que não é para humilhar. É para tratarmos com educação, com respeito. Mas mostrar para ele que nós temos um Deus, que se ele quiser também receber esse Deus faz a mesma diferença na vida dele. Não é verdade? Glórias a Deus por isso. Aleluia. Então, queridos, Senaqueribe sofreu as consequências de afrontar a Deus e o povo de Israel. E todos aqueles que se levantaram contra você é para cair. O Senhor ouve as conversas dos que temem a Deus. Você sabia que tem pessoas que não aceitaram Jesus, mas eles têm medo de Deus, eles respeitam a Deus, eles temem a Deus, às vezes estão até em religiões erradas, mas eles têm um temor, um respeito assim tão grande por Deus, eles só não tiveram a coragem de abrir mão dessa conduta, você está entendendo? Por fatores que cabem a eles e a Deus, não a nós, mas eles temem a Deus. E tem aqueles que estão no nosso meio, que eles não temem mais a Deus, eles perderam o temor de Deus, andam falando mentiras, andam falando bobagens, se misturando com ímpios, vivendo uma vida largada. Há aí a inversão de valores, de compromisso. Mas a Bíblia diz que Deus, o Senhor, Ele ouve a conversa dos que o temem. E no meio desses lá, tem alguém que fala assim: rapaz, Deus é tão bom, Deus é tão querido, Deus é tão amoroso. E aqueles que falam assim, um para o outro: eu amo a Deus. A minha vida sem Deus, neste mundo, não tem significado. Ele acha que ele está falando ali com outra pessoa, que Deus não está ouvindo aquilo ali, não. Só que Deus está ouvindo. Tudo que você fala de Deus, Ele ouve. Quando você levanta cedo, acorda, e a primeira coisa que você fala: Deus, meu Senhor, bom dia, Ele ouve. Ele ouve. Ele está atento. Ele sente aquilo, Ele transmite para você, você sai alerta. Quando você levanta cedo, dobra o seu joelho e fala: Senhor, obrigado por esta noite. Deus, Ele ouve. E Ele fica feliz. E é Ele que dá o testemunho, como Ele dá o testemunho de Jó para Satanás. Está vendo lá, Satanás? Aquele é meu servo, Jó, homem íntegro, correto, dá testemunho de mim constantemente. É assim que ele fala quando você levanta cedo, Jéssica. E ora: Senhor, obrigado. Aí ele vai e fala: está vendo lá? Lá meu servo Jefferson, abençoado, varão valoroso, me louva, testifica do meu nome, é tempo no meu nessa juventude corrompida. Quando você levanta cedo, irmã, é assim: Deus, obrigado por tudo que tem feito. Ele fala: está vendo aquela lá? Minha serva Iraci. Eu amo ela. É uma mulher que toda vez fala do meu nome, ela está. Deus ouve e se alegra, queridos.
assim, Jesus te ama, viu, querido? Deus ouve. Aleluia. E Ele fica feliz com você, igreja. Aleluia. Malaquias capítulo 3, versículo 16 diz: então os que temiam ao Senhor falaram uns aos outros, e o Senhor atentava e ouvia. Queridos, ali tinha uma reunião. Eles estavam reunidos. Naquele meio lá tinha os que temiam a Deus e os que não temiam. E os que temiam a Deus, uns falavam para os outros o amor de Deus. E Deus parava e ficava atento que estava sendo dito ali. Amém? Aonde tu estiver, igreja, Deus está com os ouvidos atentos para ti. Na hora da dor, na hora das dificuldades, os ouvidos de Deus estão atentos ao teu clamor, igreja. Aleluia. Deus, Ele te ama. Deus, Ele quer algo na tua vida. Queridos, Deus sabe a diferença entre o justo e o perverso. Neste mundo secular não tem como nós nos excluirmos das pessoas que não gostam de Deus. Nós vamos ter que viver com ela, porque nós somos seres sociais. Nós temos que se socializar. E você encontra no trabalho, você não pode excluir aquela pessoa. Você não pode se afastar daquela pessoa. Você tem que estar ali, ela não gosta do mesmo Deus que você gosta. Mas nem por isso você vai ficar afastado dele. Porque são ossos ofícios. Você tem que estar ali presente. Mas é ali naquele lugar que o teu coração tem que estar direcionado para Deus. Você tem de meia em meia hora, de 10 em 10 minutos, de falar o nome de Deus. O crente que não tem coragem de falar o nome de Deus, aonde ele trabalha, aonde ele brinca, aonde ele está, ele não é digno de ser chamado crente, filho de Deus. Queridos, quando você ama o teu pai, aonde você vai, você dá testemunho do seu pai. Você fala, pô, meu pai é o cara. Meu pai é gente boa. Meu pai é bacana. Tudo no teu lugar, você não tem vergonha de falar do seu pai. Agora quer dizer que tudo no teu lugar, você não quer falar de Deus. Eu não vou falar de Deus aí não, porque esse povo achar que eu sou extremista. Queridos, tem que falar, você é crente. Sobre a tua vida está a unção do Espírito Santo, aleluia. Você é o sal, você é a luz, você é a diferença na terra dos viventes. E Deus ouve. E Ele se alegra, Ele se agrada, queridos. Somos de Deus e ponto final. Quem é que vai te acusar? A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Fale, quem quiser falar, vai ter que prestar conta das palavras ociosas que estão falando contra ti. Amém? Deus ouve a tua conversa, viu? Ele ouve quando você fala e Ele fica feliz. O Senhor ouve também o quê? As murmurações. Oh, Jesus, tem misericórdia, eu não aguento mais, eu não aguento. É assim? Começa a murmurar. Aquele irmão lá, ele comprou um Corsa. Como é que ele comprou um Corsa daquele e eu ando com esse focinho aqui? Lá. A irmã lá está vestindo uma roupa nova, eu nunca comprei uma. Olha lá o cabelo daquele irmão como é bonito que eu feio. Olha aquele irmão lá, ele tem um emprego. Eu estou desempregado. Murmura de tudo. Eu não admito. É murmurão. Lembra do povo de Israel? Marchando e murmurando? Gente, Deus ouve as tuas murmurações. O que a Bíblia diz? Em tudo da glória. Deus te deu uma banda do pão. Não dá para matar a tua fome. Aí tu vai murmurar, falar, Senhor, eu queria pelo menos um saco de pão. Um inteiro, um saco de pão. Não, queridos. Senhor, obrigado, aqui já vai guiar a dor no meu estômago. Em tudo da glória, queridos. Em tudo. Mas eu estou enfermo, eu vou dar glória. Dá glória sim, porque se você der glória na hora da eternidade, tem um Deus poderoso que pode te curar. Mas se você for murmurar, aquela maldição vai continuar na tua vida. Eu tenho a dor na minha perna aqui que me acompanha anos e Deus nunca curou, porque você está murmurando. Por que em vez de murmurar você não canta? Você não dá glória? Não é verdade? Paulo tinha um espinho na mão lá e, Senhor, esse espinho aqui, Senhor, essa coisa aqui está me doendo. Deus falou, Paulo, a minha
um Deus poderoso. Aleluia. E Deus se agrada. Êxodo capítulo 16, versículo 8 diz assim: prosseguiu Moisés: será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações com que vos queixais contra ele. Deus mandou maná do céu para este povo. Veja bem, esse povo estava debaixo do jugo de Faraó. Só que lá Faraó dava pepino, dava azeite, dava carne para eles, era através do suor deles. Mas eles eram oprimidos. Aí Deus pegou e libertou. Deus tirou eles do cativeiro. E começaram a marchar para a terra prometida. E aí esse povo começou a murmurar. Se nós estivéssemos lá debaixo do jugo de Faraó, nós estávamos apanhando, mas estávamos comendo. Povo infeliz, gente, murmurando contra Deus. Lá pelo menos tinha carne. Aqui nesse deserto que a gente tem, a Bíblia diz que Deus falou para eles: olha, vou mandar carne, vocês vão comer carne até sair pelos seus narizes. E assim foi, queridos. Ele já estava reclamando de carne. E aí, a jornada deles era para ser pelo menos uma semana. Sabe quanto durou? 40 anos. Por quê? Você começa a murmurar, a tua bênção que era para você receber hoje, a tua casa, o teu emprego, o teu carro, a tua cura, ela vai se prolongar. Porque quanto mais você murmura, mais atrasa a bênção de Deus. Por isso é importante, queridos, que nós, em vez de murmurar, nós venhamos cantar. Nós venhamos adorar a Deus. Quem quiser murmurar, que murmure. Aí você vai ver a diferença na terra dos viventes dele e da sua. É por isso que a sua vida é próspera e a dele é uma vida de penúria. Porque você não murmura e Deus fica feliz com isso. Às vezes, queridos, as lutas vêm à nossa vida, sabe para quem é? Para que o nome de Deus seja exaltado. O inimigo se levanta e fala: ó, vocês vão ver agora. Ele vai murmurar. Ele vai murmurar. Aí coloca a luta, coloca o levante. Aí daqui a pouco a luta vem, você sente aquele bato. Mas toda hora que você está fazendo, só o Senhor é Deus. Oh, maravilha! Aí o inimigo fala: eu não acredito. Esse camarada está na luta e está cantando. Se agora tem que fazer uma cirurgia de coração, colocar uma bomba safena. Aí o inimigo fala: agora ele vai murmurar, porque ele vai para a faca, ele vai fazer uma cirurgia. Aí olha lá para o cidadão e fala lá, aí ele fala: só o Senhor é Deus. Aí ele não entende, mas Deus fala: lá é meu servo fiel, aleluia. É Deus que eu procuro para louvar o meu nome. Até na hora da dificuldade, o homem está ali louvando e vem dizendo. Tem pessoas que elas quebram a unha no pé, ela já começa a murmurar. Lembra daquela história aqui do irmão lá na roça? Ele comprou um sapato bonito, aí ele foi para o culto. Como ele sabia que lá era cheio de toco, que era escuro, ele falou o seguinte: se eu for com o meu sapato daqui para o culto, para a igreja, eu posso achar um toco aí na noite e machucar o biquinho do meu sapato, arranhar. E é novo. Ele pegou o sapatinho dele, botou a Bíblia do lado, pegou os dois dedinhos assim, pegou o sapato, botou a meia no bolso, pegou o sapato assim no dedo e saiu andando. O cego andei, perdido, vaguei. Pá! Aí, achou um toco, acertou o dedão do pé. Sabe o que ele fez? Ele murmurou? Ele só olhou para o dedão do pé e começou: o cego andei, perdido, vaguei. Aí você falou: ele com o dedão lá sangrando, ele está cantando, tá? Sabe por quê? Ele imaginou o seguinte: se eu tivesse ido com o meu sapato, eu tinha arrebentado o sapato. Como eu não fui, meu dedo cura. E Deus é Deus. E foi para o culto. Amém? O irmão, ele podia murmurar, podia dizer: não vou mais, eu não quero, eu me machuquei, Deus não protegeu. Não, queridos. Chegou lá e ele recebeu uma bênção. Amém? É assim que Deus quer, queridos. Na hora da luta,
cante, louve o nome do Senhor. É difícil? É difícil. É fácil você falar. Você viver é difícil. Mas é para isso que nós aprendemos na palavra do Senhor. Deus nos prepara, nos fala o que nós devemos fazer. É isso que Deus faz com a sua palavra para nós não sofrermos as consequências. Amém? O Senhor ouve as palavras invejosas a respeito dos outros. Queridos, isso é sério. Números capítulo 12, versículo 1 diz assim: falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita, que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. O Senhor ouviu. Arão e Miriam observaram Moisés. Moisés arrumou agora uma mulher cuxita, uma mulher que era de outro povo, uma mulher morena. E aí, olha quem foi a pessoa aqui. É por isso que fala que as mulheres falam muito. Elas falam muito quando é pro lado do bem, mas também falam muito quando é pro lado do mal. Miriam chamou Arão. Arão, meu irmão, vem cá. Arão veio. E Miriam começou a meter ali em Moisés. Não pode, rapaz. Moisés está achando que Deus só fala com ele. O Moisés está achando que ele é o bambambam, que agora pode trazer qualquer sujeitinho aqui para o arraial. Pega essas mulheres, traz para cá, essas vadias. Está pensando que ele é o quê? E começou a falar mal de Moisés. Não? E Arão, o que Arão fazia? Pois é, né? Aham, verdade. Mas tem que dar um jeito. E a Bíblia diz que enquanto eles estavam ali confabulando ali contra Moisés, Deus estava ouvindo. Assim, queridos, é nós. Quando nos reunimos e começamos lá a falar, essa irmã Sandra dá uma dor de cabeça. Deus está ouvindo. Né? Quando nós falamos assim, essa irmã Joana nos dá uma dor de cabeça. Não é verdade? Deus ouve quando nós estamos falando. Quando nós falamos, o Jefferson é um menino assim, assim, assim. Deus está ouvindo. Temos que entender o seguinte, queridos. Tudo que nós falamos, Deus ouve. E aí é que vem a questão. Aí é que vem, estamos falando o quê? Do bem ou do mal? Porque se você está falando, essa irmã Sandra, ela nos dá dor de cabeça, porque tudo que nós colocamos na mão dela, ela resolve. Ela é uma bênção, e a gente não aceita isso. Não, quem estava falando aqui? Arão e Miriam? Estavam falando mal de Moisés, porque ele era uma bênção na obra, mas estavam fazendo aquilo que estava dentro do seu coração, que não tinha nada a ver. Elas criaram inveja dele. Entendeu? Criou inveja de Moisés. Quando nós começamos a falar de determinadas pessoas, a primeira coisa que Satanás coloca em nosso coração é a inveja. A inveja vai ser criada. E aí é que vem a situação, a consequência. O que houve com Miriam e com Arão? Sabe o que houve, gente? Deus falou, Moisés, deixa eu te contar uma história. Moisés, Miriam e Arão estão falando mal de você. Irei corrigi-los. E o que aconteceu? Deus queria matar, gente. Deus queria matar. Deus queria matar a Miriam e Arão. Moisés intercedeu. E Deus falou, vem cá, se o pai dela tivesse cuspido no rosto dela, ela não teria que ser humilhada diante de todo o povo? Pois é verdade. Pois é, a partir de agora ela está de merda. Bota ela para fora do arraial. Veja as consequências. Queridos, Deus ouve as palavras invejosas a respeito dos outros, dos que falam de nós e do que nós falamos dos outros. Toda palavra que nós falamos de alguém, há um pedaço de intriga. E Deus, Ele não aceita, queridos. Nós temos que mudar a maneira de ser. Miriam ficou leprosa, ela passou 7 dias envergonhada fora do arraial. E o povo teve que passar mais 7 dias sem poder marchar. Por isso, queridos, é necessário
necessário que nós venhamos saber o que nós estamos falando, porque a Bíblia diz que Deus ouve todas as nossas palavras. Amém? Glórias a Deus por isso. O Senhor ouve as queixas sobre os caminhos de Deus. Tem pessoas que estão caminhando no caminho de Deus e estão murmurando. Ah, mas ser crente é difícil demais. Viver essa vida no vento. Ah, esse pastor fala demais. Tudo que ele fala me traz problema. E começa a murmurar, começa a entristecer o coração. Não quer receber a palavra de Deus, se acha mais do que a palavra de Deus. Está murmurando no caminho de Deus, está fazendo queixa no caminho de Deus. E depois quer que Deus abençoa. Como que Deus vai abençoar alguém nessa situação? Se a palavra de Deus não pode falar o que ela tem que ser, tem que falar o que a pessoa quer, tem que agradar, tem que massagear o ego. A palavra de Deus não funciona assim. A Bíblia diz que Deus ouve aquelas pessoas dessa maneira, que estão fazendo queixa. Números capítulo 11, versículo 1 nos diz: queixou-se o povo da sua sorte aos ouvidos do Senhor, ouvindo o Senhor, assim Deus se ira. Começa a falar mal do caminho de Deus. Começa a dizer que o caminho de Deus é perigoso. Começa a dizer que o caminho de Deus é bom demais. Começa a dizer que não dá para ser crente, que não dá para viver uma vida assim. A Bíblia diz que Deus vai se irar. Deus vai se irar. E Deus irou e mandou o quê? Ele mandou o fogo do Senhor que ardeu entre eles e consumiu extremidades de Israel. Queridos, Deus matou milhares de israelitas justamente porque estavam se queixando das obras de Deus, que a obra de Deus é difícil, que a palavra de Deus é difícil de aceitar. Começaram a lastimar o caminho de Deus. Deus, Ele quer o melhor para nós. Depois querem chorar as consequências, porque aí vem as enfermidades, porque aí vem a vida, porque aí vem todos os problemas de uma vez e não sabe o que quer. Porque não querem aceitar o caminho de Deus, não querem aceitar a palavra de Deus. Queridos, nós vamos morar no céu. É no céu que nós vamos morar. Se nós vamos morar no céu, nós temos que tirar toda a pendência que nos atrapalha. Tudo aquilo que Deus fala para nós é motivo de nós guardarmos, querido. Amém? Então, queridos, Deus ouve, viu? Deus ouve os seus pensamentos, Deus ouve as suas palavras. Não é verdade? Concluímos que o Senhor ouve tudo o que lhe pedimos ou o que falamos ociosamente. Ociosamente é justamente isso. É quando nós estamos falando coisas que não estão trazendo edificação. Portanto, estejamos atentos quanto ao que vamos pedir ou falar. É importante. Porque senão, queridos, quando se manifestar um demônio aí, e aí você vai para repreender o demônio e ele te bate. Aí você fala, mas eu estava orando, eu estava jejuando, eu estava cheio de poder. Por que eu não consegui? Porque Deus estava ouvindo o que você estava falando. Deus estava ouvindo o que você estava aprontando. Somos santos, a Bíblia diz: sede santo em toda a vossa maneira de viver, toda a vossa maneira de falar, toda a vossa maneira de andar. Somos filhos de Deus, não mais criaturas. Nós devemos falar somente aquilo que traz edificação, aonde nós temos certeza que o diabo não vai colocar o tempero dele, aonde o diabo não vai entrar e nos prejudicar. Porque, querido, se nós ficarmos falando todas as palavras ociosas, daqui a pouco vira costume. E o dizer popular diz que o cachimbo deixa a boca torta. Aí daqui a pouco nós estamos falando no meio dos crentes, daqui a pouco nós estamos falando no meio dos desviados, daqui a pouco nós estamos falando mal no meio dos ímpios. Aí os ímpios não querem entrar para a igreja, aí os desviados não querem voltar para a igreja porque nós não vigilamos dentro da palavra de Deus. E o diabo tem uma maneira de querer generalizar. Não é verdade? Glórias a Deus por isso. Amém? Então, queridos, Deus nos ouve, viu? Que venhamos guardar essa palavra em nosso coração e colocar em prática. Receber a palavra de Deus para o nosso crescimento espiritual. Amém? Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Se assim o Senhor permitir, porque o dia de amanhã cabe a Deus, não cabe a nós. Não sabemos se vamos deitar e levantar, só Deus sabe. Se assim Deus nos permitir, estaremos aqui na terça-feira em mais um culto de ensino, onde estaremos aprendendo aqui a palavra do Senhor.
Eu convido a igreja de Deus a se colocar de pé para fazermos uma oração para o encerramento deste trabalho. Oremos. Deus de poder, Deus de glória, nós te amamos, nós te adoramos, Senhor. É na beleza da tua santidade, Pai. Continue nos abençoando, nos guardando, nos livrando do mal, Pai. Jogando por terra toda a fúria do adversário, nos dando sabedoria ao abrirmos e fecharmos os nossos lábios, Senhor, porque temos a certeza que tu ouves, Senhor. E hoje nós aprendemos, Senhor, que o Senhor é poder, que o Senhor é glória, que o Senhor é amor, mas que também o Senhor é fogo consumidor. Ó Deus, continue abençoando esta igreja, dando sabedoria para esta igreja, Senhor. Abençoa toda essa vizinhança, aonde a nossa voz tem chegado através deste microfone, Senhor. Abençoa todos os casais, Senhor. Salva, cura, liberta, manifesta a tua presença na vida deles, Senhor. Na vida dos amigos internautas também, Senhor, que o Senhor venha fazer uma grande obra, Deus querido. Ó Senhor, nós estamos gratos, porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos fortalecido. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em um santo e glorioso nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Serei em vossas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós e que nos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus.